Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez a análise palpites do UFC 325 Volkanovski contra Diego Lopes 2. Cara, começamos o ano, tivemos um evento de 324 maravilhoso, principalmente no card principal. Vamos que vamos pra cima, deixa seu like, se inscreve, se possível um comentário, engaja aí comigo, rapaziada, e vamos que vamos. Lembrando, vai ter uma odd 20 pra vocês aqui no link fixado na descrição, galera. Cara, o card está recheado, né? No último card a gente teve 4 lutas caindo, né? Nesse card a gente vai ter 14. E para esse card eu torço para duas coisas. Primeiro, que nenhuma luta mais caia, porque no último evento, porra, 4 lutas cair é foda, né, meu irmão? A luta da Amanda caiu, a luta do Hernandes contra o Michael Johnson caiu. E, pô, pra gente que aposta, sempre que cai luta é ruim, né? A gente fica um pouco mais limitado, mais restringido. E outra coisa, os anúncios da Paramount, né, galera? O que vocês acharam aí? Vamos torcer para não ter esses anúncios aí, que foi brincadeira, meu irmão. Anúncio para dar e vender. Bom, só para situar vocês, cara, o card vai ser na Austrália, tá? Em Sydney, né? Então, basicamente, a gente vai ter, só para elucidar aqui, 4 lutas, na verdade, que é do Road to UFC, que é como se fosse um Dana White Contender Series lá da Ásia, tá? E, cara, vai acontecer as finais, né, nesse card. Então vão ter 4 lutas aqui. Eu vou operar em 2, tá? 2, cara, honestamente eu não tenho o que ficar muito falando pra vocês. Pode dar qualquer coisa, completamente 50-50. A primeira luta, né, que eu vou falar pra vocês é do Nansai Batbayar contra o Arontal. O Arontal é um cara que eu conheço já porque ele já participou do Contender Series, onde ele perdeu pro Elijah Smith. Né, quem assiste o Contender lembra dele. É um cara que ficou muito famoso porque tem essa tatuagem na cara, né? Essa tatuagem é maori aí. Cara, um cara agressivo, um cara que busca o nocaute, trabalha muito bem Muay Thai, cotovelada e tudo mais. Porém, ele enfrenta uma pedreira, que é o Nansai Batbayar, que é um cara mongol de extrema força, extremo punch. É um cara que tem muita combinação e faz muito golpe de um golpe só. Então, se você for ver aqui o cartel dele, nenhuma luta dele chegou até a decisão. Ganhando ou perdendo, ele sempre vai para finalizar suas lutas. Então, eu já deixo essa estatística aí muito boa. É um cara que tem uma combinação muito boa de dar um knockdown no cara e partir para o mata-leão nas costas. Muitas das suas lutas terminam assim. Me agrada mais um pouco o Batbayar para ganhar aqui, cara. Mas assim, meia unidade, tá, galera? Essas lutas aqui não são muito confiáveis, não. Os caras ali são tudo do mesmo nível, né? Pra ser bem honesto. E eu também não acho que eles entrando no UFC terão muito futuro, não. Mas, enfim. A próxima luta é do Sulan Grangbor contra o Louis Lawrence, tá? Cara, eu vou te falar. Esse Louis Lawrence é um cara que é da City Kickboxing, né? Mesma academia do Israel Adesanya, Dan Hooker e tudo mais. Ele tem 1,70 m com 1,83 m de envergadura. Um cara alto pra essa categoria. É um cara que dá pra ver que a trocação dele é muito técnica, né? Ele tem um boxe muito bem alinhado, gostei. Ele enfrenta um chinês aqui muito talentoso na parte de trocação, muito talentoso. Porém, cara, quando eu vi essa odd pro Lawrence Louis pagando 3, eu acho que dá pra botar um troco, tá, galera? Dá pra botar um troco. Não é absurdo, eu acho que essa luta é muito mais equilibrada do que o mercado está precificando. Então eu colocaria um troco do pão no Lawrence Louis. Então só para recapitular, eu pagaria a vitória do Nansai Batbayar em meia unidade. E um troco do pão no Louis Lawrence aqui, Lawrence Louis aqui, esse neozelandês, australiano, como é que é? Enfim, acho que ele é da Austrália. Mas perdão, da Nova Zelândia, ele é da Nova Zelândia. Mas, cara, esse cara aqui, ele é bem promissor. Eu acho que ele pode sim ser uma boa zebra aí, fechou? Aí vai ter essas duas lutas aqui, Dom Marfen contra Sang Kim, Keishiro Nakamura e o Sebastian Zalai. Eu tô fora dessas lutas, tá? Então agora sim a gente começa o card. Vamos que vamos, se você ainda não deixou o like, a chance é agora. Se possível, comentário também. E vamos que vamos, galera. Lembrando, odd 20 para vocês aqui no link fixado. O Iza contra Ken Offley abre o card preliminar, beleza? Cara, o Ken Offley vem de uma vitória aqui no Rio, né, no UFC Rio, contra o Ricardo Ramos, o Ricardo Carcassinha, onde o Carcassinha, o Carcassinha foi dispensado da organização depois dessa luta que ele perdeu. Cara, o Ken Offley fez um jogo muito eficiente, né? Ele conseguiu ali fintar o jab direto ali, pegou as costas do Carcassinha, mochilou e conseguiu finalizar no mata-leão. A impressão que fica é que o Carcassinha poderia ter resistido um pouco mais, cara, né? Sendo bem honesto, é claro que isso é subjetivo, luta é luta,
né? As coisas só acontecem, mas a impressão que deu, não sei se vocês concordam, foi um pouco disso. Eu acho que o Ken Offley é um cara muito forte, um cara que tem um background do jiu-jitsu. Suas derrotas foram para caras duros, né? O Naimov e o Myron Santos. Então, o que eu gosto aqui, cara, nessa luta contra o Izar, né, que é um cara assim que também vem mais do chão, né? A maioria das lutas dele são por finalização. É um cara que também no UFC só perdeu pro Gabriel Santos, né? Um mosquitinho que não é demérito nenhum. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou um pouco na contramão do mercado. Eu acho que essa luta é muito mais equilibrada do que parece. E me agrada mais pegar aqui a vitória do Ken Offley. Acho que é um cara que, se ele conseguir levar essa luta pro chão, ele consegue sim imprimir um jogo com muita contundência. Então, nessa primeira luta, eu pegaria o troco do pão, o lutador turco Ken Offley, tá? Que inclusive é um cara que foi finalista do TUF, perdeu para o Myron Santos, para quem não sabe. Próxima luta, Oban Elliott contra Jonathan Mikalev. Cara, essa luta, olha, eu tenho que ser bem honesto com vocês. O Jonathan Mikalev é um cara que estreou no UFC e dá pra ver que fisicamente ele é muito privilegiado. Ele tem 1,83 m com 1,96 de envergadura. Então é um cara que consegue ter muita elasticidade, muita envergadura para trabalhar golpes rodados, golpes na distância, faz um bom controle de distância. Ele estreou contra o Kevin Jousset, só que essa luta aqui, cara, eu vou te falar, o Kevin Jousset foi dispensado da organização, né, do UFC, depois dessa derrota pro Mikalev. E aí, meu irmão, ele foi pra PFL e já foi nocauteado na PFL também. Então, assim, eu não sei se essa única vitória do Jousset, que foi uma luta que no terceiro round ele deu uma morrida no gás, credencia ele pra alguma coisa. E ele pega o Oban Elliott, cara, que eu vou falar uma coisa pra vocês, meu. O Oban Elliott é um cara que tem 4 lutas no UFC, 3 vitórias. E a única derrota que ele teve foi por decisão, uma luta competitiva, vamos dizer assim. Pra esse coreano aqui, o Seok-Hyun Ko, que é um cara pedreira, mano. Inclusive, vem de uma vitória contra o Phil Howe, velho. Que é um cara, assim, né, tarimbado no UFC, só luta contra cara duro. Então, meu irmão, eu acho que o Oban Elliott é mais credenciado aqui, velho, de verdade. Até em experiência de MMA, um tem 15 lutas, o outro tem 9, mas um tem uma luta no UFC, o outro tá indo pra sua 5ª luta. Então, cara, eu acho que o Oban Elliott é uma boa opção de zebra aqui, né? Tô indo em muita zebra aqui até então, né, cara? Mas, assim, é o que eu tô localizando de valor, cara. Eu acho que o Oban Elliott pode ser uma boa zebra aqui pra esse card preliminar, tá? Próxima luta, Torres Fine versus Jacob Malkoun. Cara, essa luta eu vou te falar. O Torres Fine, olha aqui. Olha essa imagem que é igualzinho esse Pokémon, né, irmão? Torres Fine, porra. Ó, vou te falar, velho. O Torres Fine é um cara que o jogo dele é botar pra baixo no double leg e ficar controlando a luta. Uma merda assistir luta desse cara. Eu, pelo menos, não gosto. O Jacob Malkoun também é um cara que sei lá, no UFC demonstrou muito que veio ainda. É um cara que luta muito pouco. Lutou uma vez nos 24, uma vez nos 23. Não lutou no ano passado, né? Então um cara que tá inativo pra caramba aí, quase 2 anos parado. Eu não curto muito o jogo do Jacob Malkoun, não, pra ser bem honesto, né? Essa luta vai ser na categoria do 8-4. Ele tem 1,75 m, então acho que é um cara pequeno pra essa categoria. Então assim, cara, eu vou com a vitória do Torres Fine aqui, um troco do pão, velho, de verdade. Porque o Torres Fine tem um jogo de US muito sólido, o Malkoun tá inativo. Mas assim, cara, sei lá, se quiser ficar de fora dessa luta, a verdade é, fica de fora dessa luta. Essa luta, o Torres Fine deve controlar ela por 3 rounds e é perigoso ainda tomar um garfo ali no final, sei lá, essa luta pode acontecer de tudo. Próxima luta, Ken Roston versus Corey Brandage, cara. O Ken Roston é um cara que desde que ele entrou no UFC, no Contender Series, que foi aqui no 2025, né? Ele perdeu justamente pro Torres Fine, que vai lutar nesse card também. Fez algumas lutas no Eternal, né? Um evento de MMA australiano. Aí ele entrou no Contender Series. Se você for lembrar aqui, ó, ele entrou no Contender Series dia 19 de agosto. Caiu uma luta e ele entrou no mês seguinte, né, cara? Menos de um mês depois, aí, 1 mês e meio, ele já pegou uma luta contra o André Petroski e acabou nocauteando no primeiro round. É um cara tem um controle muito bom de distância, na trocação dele é bem consciente, assim. E eu não vejo ele perdendo essa luta não, tá, cara? Eu acho que o Ken Roston vence essa luta,
Acho que ele tem tudo, inclusive, para nocautear o Corey Brandage. Então acho o Ken Roston uma excelente pedida para esse card preliminar aí, fechou? Próxima luta, Junior Tafa contra Billy Lecana, cara. O Junior Tafa, assim, é um cara que vem do kickboxing e tal, mas ele lutava de peso pesado, ele lutou, né, agora de meio pesado, e ele perdeu pro Tuco Tocos, meu irmão, que, assim, é um dos piores lutadores do UFC, tranquilamente, falando isso, assim, não, sei lá, cara, eu acho que o Junior Tafa não ganha de ninguém dessa categoria. Assim, ele tem qualidade na trocação, evidentemente, só que o jogo de grappling dele é negativo. Então, cara, se o Billy Lecana quiser trocar, ele corre o risco de perder. Apesar da trocação do Billy Lecana ser até boa, assim, mas, cara, o Billy Lecana contra o Kevin Christian aqui, ele conseguiu finalizar. Então, assim, eu acho que o Billy Lecana leva essa luta, né? O Junior Tafa, cara, a última luta do Junior Tafa contra o Tuco Tocos, assim, não tem valor você apostar a favor do Junior Tafa. Não tem. Assim, não tem cabimento mesmo. E essa única vitória aqui contra o San Sharaf, né? San Sharaf foi uma luta que o San Sharaf pegou a luta em cima da hora, também morreu no gás. Cara, aqui pra mim é Billy Lecana. Não tem muito o que fugir, não. Pra mim, se o Lecana perder, vai ter que fazer um esforço, assim, e é zebra máxima. Próxima luta, Quillan Selkit contra Jamie Mullarkey, cara. Essa luta que tem que destacar que o Quillan Selkit enfrentaria o Hongzhu, né, o lutador chinês. Então, basicamente, o Jamie Mullarkey pega essa luta em cima da hora aí. Eu não gosto muito do jogo do Mullarkey, tô um pouco suspeito para falar. Ele é um cara que, assim, ganha ali da galera do pelotão do meio, mas sempre quando pega um cara ali que é potencial top 15, ele acaba perdendo. Já perdeu pro Ruff, pro Rock Parache, pro Naimov, Jalen Turner, e ganha ali daqueles outros caras ali de pelotão do meio. O Quillan Selkit é um fenômeno, né? O UFC deposita muita esperança nele, né? São 3 vitórias consecutivas contra bons nomes. Ganhou do Nasrat Parache, que vinha de uma boa sequência de vitórias. Então, assim, quando você pega o Quillan Selkit enfrentando esse Mullarkey, pegando a luta em cima da hora, pra mim a vitória do Quillan Selkit aqui não tem muito como fugir. Eu acho que é o valor. Então, a vitória do Quillan Selkit, beleza? Vamos entrando agora no card principal, galera. Lembrando, entra no nosso grupo 100% gratuito, tá? É de graça. O link para você fazer parte está aqui na descrição através dos comentários, tá? É só você entrar. Lembrando que esse fim de semana aí vai ter Octagon, vai ter lutas de boxe, não vai ter somente UFC. Então a gente trabalha lá, o ONI também na sexta-feira. Vários eventos de MMA, envio dicas gratuitas por lá. O link está na descrição através dos comentários. Agora, galera, a gente vai entrar no card principal e eu vou pedir um pouco mais da paciência de vocês, porque tem muita coisa para falar. São lutas importantes, lutas que movimentam, lutas que valem cinturão. Então, realmente, a gente tem que ter o máximo de análise possível para a gente tentar ser o máximo assertivo também possível. Então, vamos falar aqui de Thaleson Teixeira, o Chicão, contra Taito Iwasa. O que eu destaco de positivo a favor do Thaleson Teixeira, o Chicão? Cara, o Chicão, ele é um cara que, antes de tudo, antes de falar dos dois lutadores, cara, o Chicão é um cara que, assim, essa luta tem tudo para acabar no primeiro round, tá, galera? Todas as lutas de MMA do Chicão, né, são 9 lutas de MMA profissional, acabaram no primeiro round, tá? O Chicão, ele nunca, tá? Vou repetir, nunca lutou de MMA profissional segundo round. A única luta que ele passou do primeiro round foi aqui, uma luta de kickboxing. Mas no MMA, aqui ó, ignora o kickboxing. No MMA, todas as lutas dele acabaram no primeiro round. Então, eu só destaco isso porque eu acho que essa luta também acaba no primeiro round, tá? Então agora vamos falar das vantagens e desvantagens. O Chicão, ele é um cara que tem 2,11 metros de envergadura e 2,01 metros de altura. Então, ele vai enfrentar o Taito Iwasa, que tem 1,88 m para 1,91 m de envergadura. É muito difícil a gente pensar... Perdão, galera. Tive que espirrar aqui. É muito difícil a gente pensar numa ideia de que a mão do Chicão não chegue primeiro. Eu acho que a mão do Chicão vai chegar primeiro. Acho que o Taito Iwasa não tem velocidade suficiente para... talvez encurtar e trocar ali no pocket ali com o Chicão. Acho que o Chicão, ainda mais ele que trabalha o jab muito bem também, marca a distância, tem tudo aí para a mão dele chegar primeiro. Aí eu vou destacar mais uma coisa, tá? O Taito Iwasa, ele é um cara
que tá muito inativo. Primeiro, ele vem de 5 derrotas seguidas, né? E segundo, galera, que ele não lutou no ano de 2025. A última vez que ele lutou foi no meio de 2024, numa luta assim que foi no meio de 2024. Então a gente tá falando de um ano e meio, né? Um ano e meio mais ou menos ali de inatividade, numa luta que ele lutou muito mal, tá? Uma luta que ele lutou muito mal, principalmente seu jogo de grappling. O que eu destaco aqui, cara? Primeiramente, o Taito Iwasa é um cara que tem 22 lutas de MMA. O Chicão é um cara que tem 9 lutas de MMA. O Chicão é um cara que ele tem 2 lutas no UFC, só que as 2 lutas dele, as 2 duraram 35 segundos. Então, o tempo de octógono do Chicão é 1 minuto, né? É o estilo de jogo dele, ele não precisa muito mais que isso. A experiência do Taito Iwasa pode pesar aqui, tá? O Tuivasa é um cara que tem 16 lutas no UFC, o Chicão é um cara que tem 2. Porém, o tempo de inatividade vai contra o Taito Iwasa. Então, meu irmão, a gente tem elementos que pode ir favorável para um e favorável para o outro, né? O que eu não gosto dessa luta aqui é o tempo de inatividade do Taito Iwasa, porque senão eu vou te falar, eu acho que eu pegaria ele. Mas analisando a forma que o Chicão perdeu a sua última luta contra o Derrick Lewis, me preocupa um pouco essa questão de ir a favor do Chicão. Porque foi uma luta assim que o Chicão confiou muito nessa distância. O fato dele ser alto, tem uma boa envergadura. E acabou levando ele um cruzado, né? Um mata-cobra, não lembro direito. E assim, cara, o Taito Iwasa é um cara bem experiente, que inclusive já ganhou do Derrick Lewis, né? Que foi o adversário que o Chicão perdeu, né? O Derrick Lewis já perdeu pro Taito Iwasa. Então a gente não sabe qual Taito Iwasa a gente vai esperar pelo tempo de inatividade. Então eu quero destrinchar isso tudo apenas para deixar claro que, para mim, na minha opinião, o melhor palpite para essa luta é a luta acabar no primeiro round. Você pega um cara que está muito inativo, mas um cara ou outro que está bem a distância é bem melhor. Porém, o Chicão vem de uma luta assim, né, que acabou entrando contra o Derrick Lewis. E o Taito Iwasa é um cara que até mesmo já ganhou do Derrick Lewis. Então você tem elementos que corroboram tanto para um como para outro. O que me deixa mais satisfeito é que a luta acabar no primeiro round. Agora, se você acha, Fabão, o que você acha que vai acontecer dessa luta? Claro, eu destaco, peso pesado, né? Tudo pode acontecer. Mas o fato da envergadura do Thalisson ser muito grande me agrada muito para essa luta. Porque, por exemplo, se você for ver aqui a envergadura dos dois, ó, o Thalisson, ele tem 2,1 metros de altura. O Derrick Lewis tem 2,1 metros de envergadura. Então, realmente, a mão do Derrick Lewis consegue chegar no rosto do Chicão. Agora, a envergadura do Taito Iwasa é 1,91 m. Então, eu acho que se o Chicão fizer uma luta estratégica na distância, inclusive fazendo essa luta aqui, que foi contra o Justin Tafa, né, que ele mediu a distância, conseguiu cortar o ângulo e acertou aquele cotovelo que eu acho que até quebrou o nariz do Tafa, eu acho que ele leva essa luta. Então, em suma, sendo bem resumido, eu acho que a mão do Chicão chega primeiro, por isso que ele vai nocautear. Então, acho que o Chicão nocautear é uma boa opção, mas aí, meia unidade, colocando um bingo, aquela coisa, porque luta de peso pesado, vocês sabem como é que é. O palpite que eu tô mais seguro, assim, que eu acho que vai acontecer, é essa luta acabar no primeiro round. Inclusive, cara, eu acho que não dura 2 minutos. Bizarro, né? Mas os dois tem essa pegada. Até porque, cara, o Taito Iwasa também tá nativo pra caralho. Então não é interessante para ele que essa luta se prolongue. Próxima luta, Rafael Fiziev contra Maurício Ruff. Lembrando que todos esses palpites você consegue fazer na Bravo Bet, nossa casa de aposta parceira. Quem que vai ganhar, como, método de rounds, tudo bem prático para vocês, dá para operar ao vivo. O link para você criar sua conta e apostar, enfim, tá na descrição. Inclusive a odd 20, né, que eu deixei aqui para vocês. No link fixado, ele é através da BravoBet, você consegue já fazer o bingo, criar sua conta, enfim. Fiziev e o Ruff, cara, vamos destrinchar aqui, primeiro falando do Ruff. Eu tava vendo alguns vídeos e foi algo que inclusive o Parrumpinha, né, o líder da América Top Team, destacou de ruim, né, do camp do Ruff, que ele fez a preparação dele lá na City Kickboxing, né, junto com o Zé Adesanya, Dan Hooker, Alexander Volkanovski, que vai estar no card também. E ele finalizou o camp na Fight Nerds, né? E na opinião do Porrumpinha, né, que ele deixou bem claro, o Ruff deveria ter feito o inverso, né? Ele deveria ter começado o camp na Fight Nerds em São Paulo e depois ter ido para Oceania para treinar lá com os caras. Porque já que a luta vai ser na Austrália, você já teria ali acostumado com fuso horário, com enfim, né, sono, jet lag, aquela coisa toda.
Então, cara, eu acho que o Ruff, ele errou nesse sentido, assim, né? Na verdade, não eu que achei, o Porrumpinha achou, e né, o Porrumpinha é o mago da parada, não tem jeito. Então, a gente destaca primeiramente esse camp, né? Falando das performances do Ruff, né? O Ruff tem 4 lutas no UFC, 3 vitórias, né? Sendo que foi um nocautaço contra o Bobby Green e um também nocautaço contra o Mulark, que inclusive está no card. Mas vem de uma performance muito ruim nas suas defesas de quedas contra o Benoit Saint-Denis, que inclusive vai estar no card também. Cara, o Fiziev é um cara que, se você for olhar, ele vem do background do Muay Thai, tá? Ele vem do background do Muay Thai. É um cara que todas as suas lutas, assim, geralmente a gente não vê ele entrando em queda, né? No UFC pelo menos. É um cara muito experiente, né? Suas derrotas foi só pra cara duro, né? Ele perdeu pro Just Gate 2 vezes e acabou perdendo pro Ganho, mas foi uma lesão que ele acabou chutando ali a perna do Ganho e quebrou o pé ali sozinho. Ele vem de uma performance muito dominante contra o Ignacio Barramontes, que é um dos caras assim que tem um dos jogos mais difíceis dessa categoria, justamente pela sua altura. O Barramontes tem 1,91 m, né? Então é um cara que usa e abusa da distância. E o Fiziev, se você for pensar, ele tem 1,73 m. Então são quase 20 centímetros de diferença aí. E o Fiziev conseguiu assim tirar o Barramontes para nada. O Barramontes não teve chance de trocação em nenhum momento, justamente como eu disse, pelo background ali do Fiziev. Cara, eu vou te falar, eu acho essa luta muito traiçoeira. Eu acho que essa luta vai ficar em pé. Eu acho que essa luta vai ser uma luta de trocação. E assim, cara, vou te falar. Tá um pouco complicada a situação aqui pro Ruff, velho. Eu acho que a galera subestima muito o Fiziev. Eu acho que o Fiziev, inclusive, né, eu deixei claro, se fosse o Fiziev contra o Charles, eu iria a favor do Fiziev, justamente pela trocação do Fiziev. Claro, a luta foi contra o Matheus Ganho, fui a favor do Charles, beleza. Pegamos Green, mas se fosse contra o Fiziev, eu iria a favor do Fiziev. E eu vou um pouco na contramão, cara. Eu acho que o Fiziev leva essa luta aí, tá? Tudo bem que o Ruff assim, é um cara de 1,80 m, 1,91 m de envergadura. O seu ponto fraco, né, pelo que a gente viu, parece ter sido o jogo de grappling, né? O Fiziev não é um cara do grappling, então essa luta vai ser de trocação. Então, cara, de verdade, é a luta que o Ruff quer, velho. O Ruff quer trocar porrada. E o Fiziev é o cara que também gosta de trocar porrada. Então nós vamos ver, um vai ficar, um vai cair e vida que segue, né, meu irmão? Então eu iria aqui com a vitória do Rafael Fiziev, mais um troco e tal, até porque ele é azarão. Mas eu realmente acho que a galera tá subestimando o Fiziev, mas se o Ruff ganhar, cara, feliz por ele também. O cara é brabo, já me deu muito green, apesar de, né, tomar do Red contra o Sanderi, mas eu acho que o Fiziev é um cara muito duro, muito duro. E se o Ruff realmente ganhar do Fiziev, méritos totais aí. Inclusive, galera, é uma coisa que pode acontecer, mas o Ruff pode partir pro grappling também contra o Fiziev. O Fiziev é um cara que tem sim seus pontos fracos no grappling também. Então a gente pode ver um Ruff grappling talvez, mas não acho que isso vai acontecer honestamente. Próxima luta, Dan Hooker contra Benoit Saint-Denis. Lembrando, galera, vai ter um mod 20 para vocês aqui no link fixado, não esquece de pegar, fechou? Dan Hooker vs Benoit Saint-Denis. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue o mesmo usuário aqui do YouTube, @FabonTipster, tá, galera? Não esquece de seguir e vamos que vamos. Dan Hooker contra Benoit Saint-Denis. Cara, o Dan Hooker ele lutou, né, no novembro do ano passado, né, pouco mais aí de 2 meses, e lutou mal pra caraca, né, velho? Tudo bem que o Arman Tsarukyan é um monstro, né, fez o que fez com ele, limpou o chão. E, cara, o Dan Hooker é um cara que, assim, ele sempre vence, mas não convence. Né, essa luta contra o Jalen Turner foi uma decisão dividida, essa luta contra o Garro também foi decisão dividida, sei lá, muitas lutas por decisão dividida. Eu acho que é um cara que tem muitas brechas no jogo, já tem 35 anos, tem muitas falhas. Ele enfrenta o Benoit Saint-Denis, que está com 30 anos, talvez no seu auge agora. É um cara muito forte fisicamente, é um cara que tem um jogo de jiu-jitsu muito bom, né? São 11 vitórias de finalização na carreira. Porém, cara, assim, o que eu mais destaco do Benoit Saint-Denis é a sua evolução, né, meu irmão? Você vê que ele lutou contra o Ruff aqui, né, numa luta completamente pragmática ali, que ele dominou do início ao fim, fazendo valer seu uso do body lock ali, e ganhou do Beneil Dariush em 16 segundos do primeiro round, acertando um soco. Né? Inclusive pegamos green nessa luta. Cara, de verdade, assim, eu acho que o Saint-Denis vai matar o Dan Hooker, cara. Eu não acho que o Dan Hooker tenha jogo de mão aí para aguentar com o Saint-Denis. Não acho que o Saint-Denis consegue vencer
tanto em pé como no chão, cara, de verdade. Eu acho que o Sanderinho não perde essa luta, não. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu tô com o francês aqui nessa luta, tá? Diego Lopes contra Alexander Volkanovski, tá, galera? Lembrando que todos os melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, que é um grupo selecionado onde você vai receber 5 a 10 entradas todos os dias, inclusive meus bingos e múltiplas de odds altas. Você só vai copiar e colar o bilhete pronto, tudo mastigado para você. Então, se você tiver interesse, né, em entrar nesse grupo VIP selecionado, né, o link está na descrição através dos comentários. Tu vai fazer seu plano ali do mensal ao anual e vai adquirir os melhores palpites, não somente no mundo UFC, a gente trabalha em outros mercados, sumô, boxe, tem eventos de MMA, como o KSW, que é MMA da Polônia, o Octagon, MMA da República Tcheca, ACA, MMA da Rússia. Então, fica o convite para você entrar no meu grupo VIP, tá? Diego Lopes e Alexander Volkanovski. E aí, cara, para quem é supersticioso, já vou deixar um recado. Eu, cara, tive que fazer a minha barba porque me deu um pelo encravado. E aí, como vocês sabem, eu estou de bigode, né? Como vocês podem ver. E quem tem bigode é esse cara aqui, Diego Lopes, né? Então eu quero acreditar que foi um sinal do destino que o Diego Lopes vai vencer essa luta. Brincadeiras à parte, vamos falar da luta, cara. Alexander Volkanovski, né? Muitos rumores de que pode ser a luta de despedida, já tem 37 anos. 31 lutas de MMA profissional, 17 lutas no UFC. Vem talvez no seu pior momento de carreira nas últimas 3 lutas, porque nunca tinha sido nocauteado, e aí acaba que foi, né, no UFC que eu falo. Perdeu pro Liatopura, perdeu pro Makhachev e viemos pro nocaute. Cara, o Diego Lopes, ele ganhou do Diego Lopes, mas assim, ele ganhou muito, primeiramente no jogo de trocação, né, o Volkanovski tem um jogo de wrestling muito bom, mas ele não usou o jogo de wrestling para ganhar do Diego Lopes. E o Diego Lopes, eu senti que ele deu uma subestimada no Volkanovski, assim, cara, ele chegou a dar flash down, ele teve bons momentos, mas assim, respeitou demais. Entrou no jogo de jab do Volkanovski. O Volkanovski só ficava jab, circula, jab, circula, jab, circula. E eu acho que o Diego Lopes, cara, se ele tiver, a impressão que me deu, tá? Não sei se vocês concordam comigo, que se o Diego tivesse apertado um pouco mais o passe, ele conseguia vencer, inclusive conseguia nocautear. É a impressão que me deu. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a luta que o Diego Lopes fez contra o Volkanovski e a luta que o Diego Lopes fez contra o Jean Silva, se fosse aquele Diego Lopes que lutou contra o Jean Silva contra o Volkanovski, eu acho que o Diego Lopes venceria, tá? A gente viu um Diego Lopes com muita exibição no jogo de wrestling, conseguiu grudar o Jean Silva assim com muita contundência, conseguiu colocar ele na montada, disparar 1000 cotoveladas, né, conseguiu, introduziu, né, no seu repertório também, inclusive o spinning back elbow, né, que foi o cotovelo giratório, que inclusive levou o Jean Silva ao nocaute, né, foi o início do fim. Então o Diego Lopes é um cara que tá cheio de quina, irmão, tá com muita arma, ele tá conseguindo quedar, ele tá conseguindo soltar cotovelada, ele tá rápido, e é um cara que busca evoluir. Você vê as entrevistas dele, ele falou, cara, percebi o jogo de deficiência no wrestling contra o Volkanovski, começou a treinar o wrestling, ficou um mês lá numa universidade lá americana treinando wrestling. Ele deu depoimentos falando que não treinava em octógono, ele só treinava assim em tatame normal, que começou a introduzir treinos dentro de octógonos, né, pra enfim, fortalecer jogo de grade, saída de grade, posicional e tudo mais. Então, um cara que é humilde o suficiente para aprender, para evoluir. Acho que assim é um duelo de leão velho contra leão novo. O Diego tá com 31, o Volkanovski tá com 37. A única coisa que eu respeito muito no Volkanovski é que essa luta vai ser na casa dele, irmão. E o cara, quando luta em casa, ele não quer perder nem a pau, entendeu? Esse que é o problema pra mim. Mas assim, cara, eu acho que o Diego Lopes, a exibição dele contra o Jean Silva, vou te falar, foi uma coisa maravilhosa. Então eu vou com o Diegão aqui, tá, galera? Eu vou com o Diegão. Acho que ele ganha do Volkanovski, acho que vai ser uma passagem de bastão. Acho que o Diego Lopes, principalmente pela exibição que ele teve contra o Jean Silva, credencia ele para estar vencendo essa luta. E eu falo isso muito, galera, porque no primeiro confronto entre Volkanovski e Diego, eu fui a favor do Volkanovski. Tem vídeo aqui no canal, vocês podem voltar e ver. Eu fui a favor do Volkanovski, pegamos green, mas dessa vez eu vou mudar de lado, vou pular o muro, porque o fiel da balança para mim é a luta que o Diego fez contra o Jean Silva. De verdade, galera, de verdade. Acho que foi uma luta assim muito boa
que o Diego conseguiu elevar o nível e ficou nítida a evolução que ele teve e eu acho que ele tá pronto para ser campeão. Essa aqui é a grande verdade, fechou? Então é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve. Tem um áudio 20 aqui para vocês, o link fixado. Tamo junto, forte abraço, valeu.